Sabe quando a gente olha para aquele desafio de pegar o certificado do Enseja e parece até uma montanha gigantesca, quase impossível de escalar? Pois é, a rotina já é super corrida e os métodos tradicionais, bom, eles esgotam qualquer pessoa. Mas e se desse para focar só no que realmente importa, né? Hoje, nessa nossa análise, a gente vai desconstruir a Operação Aprovação Enseja 2026. É um método intensivo, de 90 dias, pensado justamente para quem não tem um minuto a perder. E logo de cara, a gente já bate de frente com um dilema clássico. De um lado, tem aquele modelo tradicional do conteúdo infinito. Sabe qual é? Aquela ideia de que é preciso ler pilhas e pilhas de livros para conseguir passar. E do outro lado, a gente tem o estudo inteligente. Gente, sendo bem sincero, o modelo infinito simplesmente não cabe na vida de um adulto moderno. E é exatamente por isso que ter uma abordagem mais ágil é literalmente uma questão de sobrevivência para quem trabalha o dia todo. Para ter uma noção do peso desse método tradicional, é só olhar para o relógio. 5 horas. Sim, 5 horas. Esse é o tempo de duração só da prova de ciências humanas no período da tarde. É uma verdadeira maratona, um teste de resistência absurdo. Exigir que alguém que trabalha o dia inteiro ainda encare horas de teoria profunda para depois sentar e fazer uma prova de 5 horas, olha, é pedir para o candidato chegar no limite do esgotamento físico e mental, não é verdade? E a raiz de todo esse cansaço é bem fácil de entender quando a gente vê o material oficial do estudante. Aqueles calhamaços de ciências humanas e matemática, nossa, são livros incrivelmente densos. Imagina só, a pessoa chega em casa exausta depois do expediente e ainda precisa tentar memorizar capítulos gigantes sobre história mundial ou uns conceitos matemáticos super abstratos. Dá uma desanimada na hora. A carga mental que esses materiais exigem é de fato gigantesca. É aí que entra uma quebra de padrão enorme. A promessa central do professor Nilbert Lima bate forte nisso. Passe no Enseja estudando apenas 1 hora por dia. É como se fosse um helicóptero, sabe? Ele te resgata lá da base daquela montanha assustadora e te deixa direto no topo. Pode até soar ousado demais num primeiro momento, mas é uma mensagem muito poderosa porque ataca direto o nosso maior obstáculo hoje em dia, a falta de tempo. Mas espera aí, para quem exatamente essa operação foi desenhada? Bom, o foco total aqui é em adultos trabalhadores, pessoas que estão voltando a estudar depois de anos longe da escola e candidatos com a agenda sempre apertada. Sabe aquela dificuldade terrível de organizar a rotina por conta própria? Acabou. A ideia é ter uma mentoria que entende e abraça a realidade de quem simplesmente não pode parar a vida só para estudar. O grande pulo do gato aqui é o limite bem definido. São 90 dias. Só 1 horinha por dia, de segunda a sexta. E o detalhe de ouro, sem invadir o final de semana e sem mexer nos feriados. É sério. Delimitar o estudo desse jeito é genial, porque respeita o descanso, evita aquele burnout terrível e transforma uma tarefa que parecia impossível num compromisso diário super tranquilo que encaixa direitinho na rotina de qualquer um. Agora, para que essa única horinha seja realmente suficiente, aquela velha ideia de dar aula tradicional vai para o lixo. O foco aqui é 100% tático. É a busca pela aprovação rápida usando estudo inteligente. Resolução de questões comentadas, mapas mentais para fixar a matéria, revisões bem estratégicas e, claro, muita disciplina e constância. É literalmente trocar aquele aprendizado passivo e chato por um treinamento cirúrgico. E a forma como isso é organizado durante a semana é brilhante, pela simplicidade, tudo entregue pelo Telegram e Google Meet. Na segunda-feira, a gente já recebe o plano da semana. De terça a quinta, o foco total é em resolver questões e revisar. Chegou na sexta, tem o simulado rápido, já com a correção feita, e o fim de semana fica blindado porque eles chamam de descanso estratégico. É um mapa super limpo, previsível e que ajuda demais a segurar a ansiedade. A eficiência desse método vai ao extremo naquele único encontro ao vivo que rola na semana. É 1 horinha só, super dividida. 10 minutos para alinhar a motivação e espantar a procrastinação. Depois, 25 minutos focados cirurgicamente na correção das questões que o pessoal mais errou. Aí vem uma revisão turbo de 15 minutinhos com mapas mentais e os 10 minutos finais já preparam o terreno para a semana seguinte. Ou seja, zero enrolação. Tudo cronometrado. E por que será que um método todo focado em questões ganha de lavada daquela teoria pesada? É só dar uma olhada nas provas reais. Tem questão oficial de matemática do Enseja que simplesmente pede para medir o comprimento de uma caneta usando a imagem de uma régua. Só isso. Isso prova de forma muito clara que o exame quer saber de lógica básica, de raciocínio prático e não de conhecimentos acadêmicos mega profundos. Então, treinar resolvendo a própria prova faz todo o sentido do mundo. Quer outro exemplo clássico? Tem questão que pede para relacionar o tempo de uso de um patinete elétrico com o preço, olhando para um gráfico.
É pura situação do nosso dia a dia. E o estudo inteligente foca justamente nisso, ensinar a interpretar esses problemas práticos rapidinho. A gente desenvolve exatamente a competência que a prova cobra, sem precisar devorar uma enciclopédia de matemática antes. É o atalho mais seguro e direto para chegar na aprovação. O que acaba trazendo a gente para uma grande reflexão. Pensa bem, com provas tão práticas, o tempo super escasso e todo aquele peso da vida adulta, por que alguém insistiria em escalar aquela montanha dolorosa do conteúdo infinito? Esse método de 90 dias com só 1 horinha por dia está aí para provar que a constância vence a exaustão com folga. A escolha entre o sofrimento de sempre e esse atalho inteligente nunca esteve tão clara. Afinal de contas, o objetivo não é virar um pesquisador acadêmico, mas sim conquistar aquele certificado e seguir em frente com a vida, concorda?